Seja muito bem-vindo, eu sou Luciano S. e esse é o canal Casos Sobrenaturais Reais. Não deixe de fazer a sua inscrição e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos e escreva nos comentários de que cidade você está nos assistindo. Desde já, o nosso muito obrigado. A sombra aterrorizante. Olá, meu nome é Marcela e eu sou do estado do Piauí. Quero compartilhar algo que até hoje eu continuo contando e que realmente eu nunca vou esquecer. Na minha casa, quase sempre, coisas estranhas aconteciam quando eu tinha 7 anos. Certa vez, algo muito estranho aconteceu com meus primos e comigo enquanto brincávamos de esconde-esconde. Era por volta das 9 da noite quando meu primo e eu nos escondemos em um dos quartos onde havia algumas caixas vazias. Nos escondemos atrás delas enquanto esperávamos para ser encontrados. Vimos meu outro primo procurando um lugar para se esconder e ele se meteu embaixo de uma cama que ele disse depois era muito grande e pesada. Não demorou muito e de repente a cama começou a se mover como se estivesse sendo batida contra o chão com muita força. Meu primo estava no chão gritando desesperadamente e eu pude ver claramente algo ou alguém atrás dele. Era enorme e parecia uma sombra negra, mas não dava para ver nada através dela. Eu notei que essa sombra segurava o pé do meu primo, que não conseguia se mexer. A cama não parava de se mexer e eu e meu primo estávamos aterrorizados, sem conseguir nos mover por alguma razão. Meu primo conseguiu se levantar e sair correndo apavorado, enquanto nós ficamos com medo de passar na frente daquela cama. Decidimos pular pela janela próxima a nós e corremos até onde estavam nossos pais. Eles tentaram acalmar o meu primo, que estava entre risos e lágrimas, sem conseguir parar. Até hoje eu lembro do seu olhar, tão assustado e congelado pelo medo. Contamos o que aconteceu aos nossos pais, mas alguns não acreditaram. Mas eles não acreditaram. Como havia muitos gatos nos telhados, eles diziam que provavelmente foi um gato que tínhamos visto. Mas eu devo esclarecer que a minha mãe, acompanhada de outras pessoas, entrou para verificar o quarto. Elas afirmaram que quando entraram, a cama ainda estava se mexendo um pouco, então era impossível que meu primo pudesse ter levantado algo tão pesado daquela maneira. E definitivamente, o que eu vi embaixo da cama não era um gato. Aquela sombra era muito grande e escura, e sua imagem permanece gravada em minha mente até os dias de hoje. Jennifer. Olá, Luciano e amigos. Meu nome é Cristiane e eu sou de Minas Gerais. Antes de começar, eu envio um grande beijo a todos desse canal maravilhoso. Eu tenho 21 anos, mas essa história aconteceu quando eu tinha 15. Eu perdi uma prima muito querida chamada Jennifer. Ela cuidou de mim desde que eu era um bebê, até mais ou menos os meus 6 anos, quando ela faleceu devido a uma doença. Ela fazia diálise e, em uma ocasião, a sua corrente sanguínea foi envenenada, o que acabou tirando sua vida. A questão é que, quando eu era muito pequena, eu conseguia vê-la. Eu acredito que isso se devia ao fato de eu não ter me despedido dela, já que por causa da minha idade, não me permitiram entrar na sala onde estavam velando o corpo dela, que estava na minha própria casa. Depois disso, coisas estranhas começaram a acontecer. Aparelhos eletrônicos ligavam sozinhos, como a televisão.
o reprodutor de DVD onde eu assistia meus filmes e até mesmo minhas bonecas se moviam e falavam sozinhas. Depois disso, eu comecei a vê-la e na primeira vez eu fiquei muito assustada, mas depois parecia algo normal para mim. Eu já não me assustava mais, mas aos poucos, quando eu fui crescendo, gradualmente eu fui deixando de vê-la. Aos 17 anos eu quis contatá-la, porque eu ouvia barulhos em casa e pensei que fosse ela. Em uma ocasião, eu decidi brincar com um tabuleiro Ouija caseiro que eu mesmo havia feito. Eu usei uma prancha que meu avô tinha feito para mim. Me tranquei no meu quarto e comecei a escrever as letras, os números e tudo mais que um tabuleiro tem. Eu procurei um pequeno copo de vidro e me concentrei para começar. A primeira coisa que eu fiz foi perguntar se havia alguma presença ali. Depois, diretamente, eu invoquei a minha prima, chamando-a pelo nome. Eu tentei por um tempo, mas nada aconteceu. Eu estava prestes a desistir quando o copo se moveu sozinho. Eu juro que eu mal encostava a ponta dos meus dedos nele, mas ele se movia muito lentamente. Quando eu perguntei se era minha prima, o espírito respondeu que sim. Com dúvidas, eu comecei a conversar com ela e a fazer perguntas pessoais que apenas eu e ela sabíamos. Eu estava nesse processo quando a minha mãe chegou. Ela me questionou o que eu estava fazendo e eu cometi o erro de dizer a verdade, que eu estava tentando me comunicar com a Jennifer. A reprimenda que ela me deu foi terrível. Além disso, ela quebrou o tabuleiro e o copo, o que foi pior, pois por causa disso eu não pude encerrar o jogo. E desde então, tudo mudou na minha casa. Um dia eu estava na sala onde havia um vaso em cima da mesa. De repente eu vi as flores se moverem como se tivessem sido tocadas. No mesmo instante, a maçaneta da porta para o pátio começou a se mexer rápido como se alguém quisesse entrar. Eu pensei que fosse um dos meus sobrinhos, mas quando eu abri a porta não havia absolutamente ninguém. Depois dessa experiência, eu comecei a pensar que na verdade eu nunca falei com a minha prima e, sinceramente, eu não sei com quem eu falei. Mas a verdade é que a minha casa virou um inferno. Havia barulhos e eu via sombras escuras por todos os lados. Eu tinha paralisia do sono com frequência. Eu sempre via uma menina, mas ela era uma sombra absoluta, com 2 tranças longas em seus cabelos. A última coisa que eu vi foi um homem alto e careca, mas era uma sombra gigante com os olhos luminosos. Daquela vez eu fiquei muito assustada, mas a única coisa que eu pude fazer foi me cobrir com lençol até o pescoço, até finalmente conseguir dormir. Amigos, eu deixo essa história como um conselho. Esse tabuleiro não é um jogo. E não acreditem que vão contatar um ente querido, porque são espectros ou demônios te enganando se passando por eles. Tenham muito cuidado se o fizerem e, menos ainda, não o façam sozinhos como eu fiz, porque no final das contas eu nunca conversei com a minha prima. Se alguém souber como afastar esses demônios ou espectros, por favor, me avisem. Muito obrigada. Eu estou realmente desesperada. Elfos e bruxas. Olá, tudo bem? Eu me chamo Cláudia Soares, tenho 45 anos e sou da cidade de Curitiba. Eu trabalho como secretária em uma escola de ensino fundamental. Há algum tempo eu venho acompanhando o seu canal e adoro. Eu gosto muito das histórias e relatos que você compartilha. Sua maneira de narrar torna tudo agradável, não é monótona e não cansa. Parabéns. Por outro lado,
eu quero compartilhar alguns relatos bem curtos que me aconteceram e foram muito estranhos. Eu não sei bem o que pensar sobre eles, se foi algo paranormal ou apenas coincidências. Aqui vão eles. Há cerca de 14 anos eu vivi sozinha por um tempo em um quarto alugado que já vinha mobiliado. Era apenas um dos quartos de uma casa grande. A minha entrada era independente praticamente pelos fundos, e eu poderia dizer que a minha porta era a minha janela. Tinha um vizinho ao lado que raramente estava lá, pois ele viajava muito por causa do trabalho. O banheiro ficava do lado de fora e à noite aquilo parecia uma caverna de lobos, tudo muito escuro, principalmente as escadas que eu precisava subir da entrada até o meu quarto. Muitas vezes, ao chegar tarde, quase de noite, eu sentia que estava sendo observada de algum canto. Eu subia sempre quase correndo e entrava no meu quarto para não sair mais. Eu devo dizer que a vista de manhã era muito bonita. Lá era um lugar muito lindo, cheio de escadarias que levavam a uma igreja. Então, uma noite, eu tive vontade de ir ao banheiro. Eu saí rapidamente e, ao retornar para o quarto, eu vi algumas luzes voando ao redor do morro, entre as árvores. Eram 3 luzes como bolas de fogo. O primeiro pensamento, baseado em histórias que eu havia ouvido, foi que poderiam ser bruxas. Então eu entrei correndo e fechei bem a janela. Eu fiquei espionando na direção daquela área por cerca de 5 minutos. Eu ainda as vi voando em círculos. Depois elas foram para o outro lado e sumiram da minha vista. Eu não soube bem o que eram, mas me arrepiou a pele ao presenciar aquilo. A única coisa que eu fiz foi deitar na cama e rezar um pouco. Foi a única vez que eu vi aquelas bolas de fogo, e eu já morava ali há quase 2 anos. O meu segundo relato aconteceu quando eu morava em Ponta Grossa, e a minha irmã foi passar alguns dias comigo. Ela tem 18 anos a menos que eu, e muitos pensavam que ela era minha filha. Quando ela estava morando comigo, ela trouxe com ela um elfo dentro de uma garrafa. Ele era muito bonito e ela cuidava dele com muito carinho. Ela conversava com ele, lhe dava água e doces, e às vezes até o levava conosco para o trabalho, pois ela começou a trabalhar no mesmo lugar que eu. Nessa época, minha irmã começou a namorar um rapaz dali, um cara um pouco egocêntrico e vaidoso. Ele dizia à minha irmã que o elfo lhe dava medo, e ele sempre pedia que ela se livrasse dele. Ela gostava muito dele, mas o amor que ela sentia pelo namorado foi maior. E em uma tarde, ela decidiu abandonar o elfo em um ponto de ônibus ao lado da igreja, onde havia várias plantas. Ela deixou o pobre elfo entre os arbustos. Então uma coisa realmente assustadora aconteceu naquela noite. Estávamos no quarto quando começamos a ouvir um choro baixo, mas com muita tristeza. Não escutávamos mais nada além do choro. Pensamos que era alguma vizinha repreendendo o filho, mas não ouvíamos gritos, apenas um lamento suave e arrepiante de verdade. Era de cortar o coração ouvi-lo. Naquele momento não demos muita importância, mas foram 3 dias e todas as noites ouvíamos aquele choro. Eu brinquei com a minha irmã dizendo que aquele choro era do elfo que ela havia abandonado. Eu ri bastante, mas ela pareceu não achar graça. No 4º dia, após o abandono, nós fomos ao local onde ela havia deixado o elfo e, para nossa surpresa, ele não estava mais lá. Não soubemos se alguém o pegou ou se ele mesmo se foi de alguma maneira. Ali, naquele mesmo lugar, minha irmã pediu desculpas a ele e disse que esperava que ele estivesse em boas mãos. Depois que ela fez isso, nunca mais ouvimos aquele choro novamente. Obsessão.
Olá. Tenho uma história que eu gostaria de compartilhar e espero que ela faça parte de algum vídeo do canal. Pouco depois de entrar na universidade, eu comecei a ter experiências estranhas à noite. Eu sentia como se alguém colocasse a mão no meu ombro e me empurrasse para baixo. Eu comecei a sofrer de paralisia do sono. Eu via a minha sombra projetada 2 vezes em lugares onde a iluminação não permitia esse efeito. E eu sempre sentia que estavam me seguindo o tempo todo. Eu pensei que fosse apenas o efeito do estresse e do cansaço físico e emocional que eu estava enfrentando naquela época por causa das mudanças de horário na universidade. E teve uma situação em particular. Meu ex-namorado estava no mesmo grupo que me foi atribuído. Um rapaz bastante estranho com quem eu havia terminado de uma forma um pouco traumática. Devido ao seu jeito e sua aparência, as pessoas costumavam zombar dele chamando-o de morto-vivo, sombra e Conde Drácula. Meus amigos sempre me provocavam perguntando como eu poderia ter namorado aquele cara que mais parecia um vampiro recém-saído da sepultura. No entanto, eu tinha muito carinho por ele e eu o via de uma forma diferente. Mas ele estava muito chateado comigo pela forma como a nossa relação chegou ao fim. Tudo isso combinado me deixava com pouca energia, muito triste e cansada, e eu atribuí os meus desconfortos a toda essa situação. Mas o pior aconteceu em uma certa noite. Eram 3 da madrugada e eu havia acabado de terminar uma tarefa muito longa. Eu tinha aula às 8, então decidi dormir um pouco. Eu deitei de bruços e adormeci. Eu não sei quanto tempo se passou. Eu só me lembro de ter acordado porque senti um peso leve nas minhas pernas, o qual, inicialmente, eu pensei ser um dos meus gatos. Mas essa ideia desapareceu quando eu senti mais peso ainda, como se algo estivesse subindo pelas minhas costas até se colocar sobre mim. Era como se uma criança de não mais que 3 anos estivesse sentada nas minhas costas, como se quisesse cavalgar. Eu tentei me virar para tirar essa coisa de cima de mim, mas eu não conseguia me mexer de jeito nenhum. A criança, ou o que quer que estivesse sobre mim, começou a bater e a arranhar as minhas costas, enquanto pedia para eu me mexer. Sua voz era a de um bebê, exatamente assim. E de repente eu comecei a sentir a cama se movendo de um lado para o outro, como se os movimentos da criança fossem reais. Eu até mesmo sentia a cama se mexendo e sentia a dor daqueles arranhões. Luciano, eu olhei para o lado, apenas movendo os olhos, e eu vi a minha irmã deitada na cama ao lado da minha. Ela dormia como se nada estivesse acontecendo, e eu tentava gritar para ela, mas nenhum som saía da minha boca. Finalmente, quando eu consegui me mexer, tudo parou de repente. Eu não me lembro de ter acordado depois disso. Apenas consegui me mexer. Virei de barriga para cima. Eu estava suando e minhas costas doíam. Apenas me preparei e fui para a escola como se nada tivesse acontecido. Luciano, a paralisia do sono continuou se repetindo por semanas. Às vezes, eu sentia que estavam puxando minhas pernas, subindo nas minhas costas ou me puxando levemente para dentro do guarda-roupa. Apesar dessas experiências continuarem, eu tentava seguir minha vida normalmente como se nada disso estivesse acontecendo. E um dia, tudo parou. Foi exatamente 2 dias depois de eu tentar fazer as pazes com o meu ex. Nós decidimos dar uma nova chance ao nosso relacionamento. Curiosamente, enquanto estávamos juntos, nada acontecia e finalmente eu conseguia dormir tranquila. Mas, como era de se esperar, voltamos a ter problemas e terminamos ainda pior do que da primeira vez. Novamente, minhas horríveis experiências voltaram e, pior, eu estava obcecada por ele. Eu o vigiava para onde quer que ele fosse e eu sabia tudo o que ele fazia. Até que um amigo me perguntou:
Você já considerou que ele tenha feito algum tipo de bruxaria em você? Luciana, eu não tinha pensado nisso até então, e eu pensei que era uma piada, mas eu fiquei analisando e me lembrei de uma mania estranha que meu ex tinha, que era guardar os fios de cabelo que caíam enquanto eu mexia no meu cabelo. Ele também me deu um apanhador de sonhos negro quando completamos 3 meses juntos, e às vezes ele cozinhava coisas para mim. Eu fiquei paranoica e decidi queimar tudo que ele me deu, e parece que tudo se acalmou finalmente. No entanto, eu ainda sinto que estão me observando. Talvez eu devesse fazer uma limpeza ou algo assim, mas eu prefiro não acreditar muito em todas essas coisas. Muito obrigado por ler o meu relato e um grande abraço a todos os inscritos.